Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é jornalista, especialista em gastronomia há mais de 20 anos e é o criador e diretor da revista Prazeres da Mesa. Ele é o Pedro Bial da Brasa, Ricardo Castilho. Muito bem-vindo ao É Fogo, Ricardo. É um prazer estar falando com vocês, é muito bacana estar aqui, enfim, espero que as pessoas curtam a nossa conversa. Massa, vamos trocar uma ideia. De comida não tem o que dar errado também, né? Falar a verdade. Comida é tudo de bom, né? E bacana que as pessoas, o lado positivo que teve essa pandemia que a gente está passando, é que as pessoas redescobriram o ato de cozinhar em casa, reunir a família em torno da mesa, né? Acho que as pessoas, foi o lado positivo, né? Essa volta ao cozinhar em casa foi muito bacana. Com certeza, com certeza. Ricardo, bom, vamos lá. Para quem não te conhece, como você se apresenta? Cara, eu sou jornalista, né? Eu sou um jornalista que acabou se especializando mais nessa área da gastronomia, mas eu já fiz de tudo na vida, né? Eu já, desde começar trabalhando com política, eu era um dos assessores da Lucy Montoro, longínquamente lá na década de 80, quando o Franco Montoro era o governador de São Paulo. Depois eu fui para a Editora Abril, né? Trabalhei durante 16 anos lá na Abril, na revista Playboy, e lá eu comecei a cuidar da parte de gastronomia, entre outras coisas, né? E aí fui estudando muito de vinho. Hoje acho que eu entendo um pouquinho de vinho, já são 30 e tantos anos estudando vinho. E acabei me aprofundando na gastronomia também, lançando a Prazeres da Mesa em 2003. Legal. E qual que é a sua relação pessoal com a cozinha e com a gastronomia? Não, eu sempre fui daqueles que ficava vendo minha mãe cozinhar no final de semana, né, no domingo, pegando um pãozinho e colocando no molho do macarrão, vendo na época, né, até outro dia eu estava falando para meus filhos, que a gente comprava a galinha na granja, né, e ela matava a galinha em casa, então eu via todo esse trabalho de limpeza da ave, tudo, e com o passar do tempo, meu pai deixava eu dar uma bicadinha no vinho. Quando eu já tinha ali uns 14 anos, eu podia dar uma bicadinha no copo de vinho dele. Então, fui criando esse laço, né? Um laço da comida estar presente, né? Do vinho estar presente na minha casa, de ver minha mãe cozinhando. Tá? Então, eu peguei um pouquinho o gosto por isso. Eu cozinho menos hoje, né? Do que eu gostaria. Mas, quando eu vou para a cozinha, essa é coisa boa também. Eu gosto de ir lá mexer, fazer algumas invenções, né? Eu gosto de fazer mais o salgado, porque o salgado você pode improvisar do que o doce, né? O doce tem que ter uma técnica mais certinha, seguir ali o padrão certinho, mas dos salgados eu me viro bem. Legal, isso que eu ia te perguntar. O que você se arrisca mais, assim, de salgado? Mais massa? Tem alguma preferência? Assim, o que você arrisca na cozinha? Eu gosto muito de massa e de carne. Massa eu acho que eu faço uns molhos de improviso muito bacanas. Eu gosto muito de usar vegetais no molho ali, né? Eu uso muito abobrinha, muito tomatinho cereja, né? Só puxo uma massa com tomate cereja e mussarela, que fica uma delícia assim. E quando o tomatinho tá caro, eu troco por abobrinha, deixo ela no ponto certo e fica muito bom também. E carne, gosto muito de fazer carne assada, isso eu sempre gostei de fazer carne no forno, né? E na grelha eu fico me arriscando, né? Hoje eu fico vendo esses churrasqueiros todos aí, eu tô reaprendendo a usar a brasa, né? Porque cada dia que passa, essa molecada inventa uma coisa nova e eu vou aprendendo com eles. Legal, vamos falar muito disso aí ainda. Bom, você falou um pouco da sua trajetória como jornalista no governo do estado, na Playboy, e desde 2003 tá aí com a Prazeres da Mesa. Como é que é trabalhar com gastronomia, mas desse outro lado, que é do lado das palavras, digamos assim? É bacana porque a gente acompanhou muito essa evolução da gastronomia, né? A gente viu um pouco essa história acontecendo aqui no Brasil e a gente, na verdade, ajudou a escrever um pouco ela através dos eventos que a gente organiza. Então é legal porque a gente aprende, né, todo dia. Eu sempre falo que o jornalista tem que aprender sempre, né? Então eu sempre aprendo fazendo entrevistas. Agora há pouco eu estava numa live com uma produtora de vinho no Chile, que é uma brasileira, que tinha uma importadora no Brasil e resolveu investir em vinho no Chile. Você conversa com ela e você aprende, né? Você aprende do que ela está fazendo lá, da vida dela, de
morar aqui em São Paulo, fui morar numa cidadezinha pequena no Chile e virar produtora, né? Produtora rural praticamente, porque é plantando uva lá e fazendo vinho. E aí quando você entrevista um chefe também, você vai aprendendo, quando você vê uma molecada surgindo. Então eu já passei por muita dessas fases. Então é bacana ver e falar, porra, que legal, lá atrás era de um jeito, agora é de outro, né? E acompanhar isso, é muito bom. Legal. E quando que você identificou essa culinária de brasa como uma tendência gastronômica? O que você viu nesse mercado? Eu vi isso já faz alguns anos, já que isso estava virando uma moda, né? Eu, por força dessa área, eu fiquei muito amigo do Malman, né? O Malman, o Francis Malman, argentino, sempre foi um cara que apostou muito nessa coisa do fogo. Tem o Sete Fogos, que uma vez eu fui lá na vila, lá em Garçom, que ele tem o restaurante, o hotel, e ele faz um evento fantástico. Aí depois eu conheci o Dario Cecchini na Toscana, e ele sempre falando, olha, cara, o fogo nunca morreu, o fogo sempre esteve aí. E aí eu comecei a ver que o Brasil estava virando, se transformando, estava com pessoas muito interessadas no assunto, e começamos a acompanhar. Acho que a Prazer é uma das primeiras revistas no Brasil a apostar nisso, a dar capa sobre o assunto, a ver quem estava surgindo, e isso foi muito bacana, porque é o começo de tudo, né? O começo da cozinha começou no fogo, lá quando os homens da pré-história descobriram essa brincadeira e não parou mais, né? E para quem pensa que é só carne, não, né? A variedade de coisas que você consegue fazer com vegetais, com frutas, é incrível, né? O fogo é uma magia que quem consegue dominar essa arte, essa técnica, consegue bons resultados, né? Claro, claro. E antes, a gente tinha uma tendência muito forte de uma gastronomia muito mais rebuscada e elaborada, principalmente técnicas francesas e tal, a alta cozinha. E aí vem essa tendência de uma gastronomia mais rústica e teoricamente mais simples. Como é que você vê essa mudança? Você vê uma evolução? Lógico que não uma evolução de uma para outra, mas do uso dessas técnicas também no país? Então, o que eu acho que às vezes as pessoas acham que para você fazer determinado prato, você tem que ter mais técnica do que com outros. Mas, na verdade, você tem que ter técnica em tudo. Se você for cozinhar a cenoura e ela passar do ponto, faltou técnica. Né? Então, você tem que saber o ponto exato. Ela tem que ficar com aquela crocância. A criança não gosta de brócolis, ou de couve-flor, ou de cenoura, porque acaba passando muito do ponto, fica quase uma batata para purê naquela textura, e que não vira purê, né? Você não vai fazer um purê de cenoura sempre. Então, fica difícil. Você tem que ter a técnica para chegar nesse ponto. Você tem que ter técnica para fazer um camarão direito, para fazer um polvo direito e para fritar um ovo frito, né? Então, é muita técnica. Então, é claro que é uma cozinha mais rústica, teoricamente, mas se você não tiver uma técnica para fazer uma boa brasa, para deixar aquilo ficar em brasa, colocar a carne no tempo certo, ela vai passar do ponto, né? Vai perder o gosto, talvez. Então, a técnica está em tudo. Claro que para uma culinária francesa, você tem que ter, além da técnica, talvez mais atenção, porque são mais etapas de preparo. Mas a grelha é a mesma coisa. Se você for fazer uma refeição que você vai ter o que eu falei, vai ter legumes, vai ter uma carne, uma ave, vai ter uma carne suína, vai ter uma linguiça, vai ter uma bovina, você vai ter que acompanhar muito bem o tempo de preparo de cada um para ter a perfeição. Então, isso é técnica também. Então, acho que em tudo que você vai fazer que envolve cozinha, você tem que ter uma técnica, né? E atenção no preparo, eu acho que isso é fundamental. Então, pode ter um prato que é mais elaborado, porque tem mais etapas para serem cumpridas. E aí você tem que prestar mais atenção ainda na técnica que você vai utilizar. Mas acho que ela está presente em qualquer prato. Um ovo frito requer técnica. Com certeza. O que mais tem é ovo mal feito por aí, né? Um monte, um monte. Não é fácil que as pessoas, eu te falo, as pessoas acham que é muito fácil fazer algumas coisas e não é. Você fala assim, cozinhar cenoura é fácil? É fácil, mas passar do ponto também é muito fácil. Se você bobear, ela passa do ponto tranquilamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. O tempo do cozimento é pura técnica. Você vai aprendendo com o tempo. Você tem que experimentar, ver, para não deixar passar. É a mesma coisa se você for fazer um café. Você tem que ter uma técnica ali para a medida certa de água, a medida certa de pó de café, o coador certo. Se você não respeitar isso, você vai ter um produto inferior. Então, assim, ter o produto melhor é técnica. Legal. E como você vê esse mercado hoje?
Porque nós temos diversas vertentes, tem os eventos de churrasco, os restaurantes de vários tipos, tem a defumação muito forte nesse momento. Como é que você vê o mercado? Nesse momento de corona também vão ter algumas mudanças. O que você acha que está acontecendo no mercado hoje? É um mercado que está se descobrindo e a gente tem que tomar um cuidado porque a gastronomia, a francesa principalmente, depois que teve as referências dos espanhóis ali liderados pelo Ferran Adrià, também tiveram mudanças e nem todas as mudanças foram muito boas, porque você começa com muita imitação também. Então eu acho que sempre você tem que ter as referências, então, eu gosto disso, eu gosto daquilo, como referência, mas você tem que seguir o seu caminho. Então, às vezes, o que eu noto é que muita gente está tentando imitar o outro, né? E isso, às vezes, não é muito bom. Você tem que ser autêntico naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita. Então, eu vejo agora muita gente falando de defumação, né? Então, como eu tenho um exemplo em casa, que meu filho brinca muito com isso, quando está fazendo o churrasco, está trabalhando na grelha, e eu já falei para ele, tem um ponto, né? Nem tudo que você defuma e a quantidade que você defuma vai ficar bom. Né? De repente, uma defumação mal feita, ela acaba padronizando o produto, fica tudo quase com o mesmo gosto. Então, é um bom momento, tem muita coisa acontecendo, mas as pessoas, eu te digo, tem que usar técnica até nisso. Né? Se você for usar uma lenha de macieira, uma lenha de outra fruta, uma lenha mais neutra, você tem que saber o que você quer com ela. Não é porque eu estou usando que você tem que usar. Né? Então, eu me preocupa só um pouco essa coisa do modismo, a coisa de muita regra. A gente tem que tomar um cuidado com isso para não ter uma padronização. Cada profissional tem o seu caminho, cada profissional tem a sua técnica, cada profissional tem um jeito. Né? Você pode se inspirar nesses profissionais, mas eu acho que cada um tem que buscar o seu caminho. E acho que é aí que a gente vai ter uma diferenciação da gastronomia ou os destaques da gastronomia, porque o cara que está fazendo igual já tem o que faz primeiro e provavelmente, possivelmente faz melhor, já tem os destaques em cada área. Se eu for só fazer igual, beleza, tem um cara fazendo melhor, também não tem grande destaque nisso, né? Eu dou um exemplo. Por exemplo, o Francis Malma, que é um dos nomes que eu te citei, ele sempre foi um assador, ele nunca quis ser açougueiro, ele nunca se vendeu como um açougueiro. Tá? Você pega já o Marcos Bassi, sempre se defendeu como um açougueiro. Aí você vai para o Dario Cecchini, que também é de uma família tradicional da Toscana, que mexia com carne, também se defende como açougueiro. Aí você pega alguém daqui e acha que é bonito e fala, eu sou açougueiro. Não, gente, o açougueiro é uma profissão, tem uma técnica ali. Então, não adianta você falar, eu sou um açougueiro porque eu entendo da carne. Não é só isso. Saber cortar, tem que saber, enfim, entender tudo que o boi vai te dar, tudo que um suíno vai te dar. Então, às vezes, as pessoas têm que ter cuidado com isso. Então, é a mesma coisa, quando a palavra chefe ficou um pouco desgastada, um monte de gente, eu sou cozinheiro, mas fala que eu sou cozinheiro para parecer, não, tá vendo, eu sou humilde, eu sou simples, eu sou bacana. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? O açougueiro é o açougueiro, o assador é o assador. Você não precisa, para ganhar respeito, se intitular açougueiro. Você pega o Walder Lopes, por exemplo, que é um dos caras que eu mais respeito. Pô, ele sempre falou que é um açougueiro e é um bom assador, como o Dário é, açougueiro e um bom assador. Já o Malman é um chefe e assador. Né? Ele não é açougueiro, ele nunca se defendeu como açougueiro. Então, acho que as pessoas só têm que tomar cuidado com isso, porque senão ela acaba se perdendo. Né? A gente tem que ter as inspirações, como eu tive na minha profissão, mas acho que cada um depois tem que seguir o seu caminho. Claro, e o Malman, como você falou, não é açougueiro, mas provavelmente ele sabe bastante trabalhar uma carcaça para o que ele precisa, mas não é um profissional do ramo, né? Claro, é assim, eu gosto muito de economia. Então, eu leio muito sobre economia, estudei um pouco de economia, mas se você pedir para mim que eu escreva um artigo sobre economia amanhã, eu vou te falar, desculpa, eu preciso passar. Eu até consigo, porque eu posso entrevistar os economistas e fazer o artigo, mas vai me faltar um pouquinho da cancha diária da economia, você entendeu? Então, é isso que eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem. Você não precisa ser bom em tudo, sabe? Você não precisa querer passar uma imagem daquilo que você não sabe fazer. Então é muito, muito complicado isso. A mesma pessoa que é um assador, às vezes ela não consegue fazer um peixe direito. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou na brasa e a minha família às vezes gosta, eu odeio assar frango. Eu sempre acho que eu erro em alguma coisa. Né? Ou que eu
faço de menos ou faço de mais. Mas eu assumo isso, eu falo, ó, frango é um problema, vocês querem mesmo que eu coloque lá uma asinha, uma coxinha, eu vou fazer, mas não é a minha praia. Então acho que isso que as pessoas têm que assumir, o que é a praia delas. Legal. E até esse mercado da brasa é muito amplo, né? A gente tinha em várias profissões ao longo das últimas décadas o fenômeno da profissionalização cada vez mais da segmentação das profissões. E nesse momento tem muita gente, o cara é especialista em fogo de chão, em parrilha, em defumação, que são universos, é lógico que são estão ali no mesmo universo, mas também tem as suas técnicas completamente diferentes e suas especificidades, né? Sim, cada um delas tem uma técnica, sabe? Eu, por exemplo, nunca não, assim, mas eu nunca me arrisquei a fazer fogo de chão. Né? O meu filho já se arrisca, tem todo um ritual de ir lá na madrugada, acende o fogo e leva e faz e acontece. Então, é muito diferente. A brincadeira é outra. Às vezes as pessoas falam para ela, bom, primeiro não tem nem lugar para fazer, não é qualquer lugar que você pode botar as estacas ali e colocar fogo. Né? As pessoas têm que ler. Por isso que eu sempre dou um conselho, as pessoas falam para mim, como que eu vou entender mais de gastronomia, mais de vinho, mais isso? Eu falo, leiam, pessoas. As pessoas, dois conselhos sempre que eu dou para as pessoas que querem investir o seu dinheiro profissionalmente. É viajar para conhecer na fonte aquilo que elas amam e ler bastante e conversar com os profissionais que sabem. Então, quando eu tenho uma dúvida de vinho, eu vou ligar para um enólogo, vou conversar com ele. Quando eu tenho uma dúvida de um prato, eu vou ligar para o chefe, vou falar. Isso as pessoas não acham no Google. Hoje em dia, a internet facilitou muito o acesso de muita coisa, mas você tem que fazer um filtro para a internet te dar aquilo que é melhor. Né? Não é tudo que está na internet que é bom. Então, se você entra, você tem grandes absurdos em todas as áreas. E como que você vai saber o que é certo e o que é errado? É lendo, estudando e descobrindo quem são as pessoas que vão te passar essa mensagem correta. Não é tudo que está na internet que está certo. E às vezes a pessoa erra a primeira vez, vem o segundo, copia o erro, o terceiro copia o erro dos dois e isso vai virando uma bola de neve até virar aquilo que todo mundo fala hoje em dia que é uma fake news, né? Legal, com certeza. Cara, e qual você acredita que pode ser a próxima tendência dentro desse mercado? Você identifica alguma coisa por aí que pode ser uma próxima tendência? Eu acho que vai crescer muita coisa do vegetariano, né? As pessoas estão conscientes, né? Elas vão continuar comendo carne, acho que a maioria delas vai continuar comendo carne, mas como eu, por exemplo, a gente vai querer comer menos e comer melhor, comer uma carne de mais qualidade, né? De saber qual é a procedência dela, né? Se o animal foi bem tratado, como foi o abate, tudo. E eu sinto isso, eu sinto que as possibilidades para a grelha vão ser muita coisa com legume, muita fruta, muito vegetal. As pessoas estão querendo muito. E ainda tem pouca gente se especializando nessa parte, né? Não tem muitos profissionais ainda. Eu acho que quem investir nisso daí vai se dar bem, porque como eu disse, a carne não vai sair de moda de uma hora para outra, o que vai diminuir o consumo para uma coisa de qualidade. Então, acho que essa coisa do vegetariano vai entrar muito forte e vai ter cada vez mais isso na brasa. Mas você acha que o pessoal não investe tanto, os profissionais, se especializarem nisso, porque talvez eles imaginam que tenha um menor interesse nos vegetais do que na proteína, por exemplo? Não, sem dúvida. Hoje em dia o interesse é menor mesmo, mas não é que ele vai se equiparar, mas eu acho que as pessoas vão querer cada vez mais isso. E a questão do investimento é que eu te falei, os pontos a técnica do cozimento, os pontos são totalmente diferentes. Então você imagina, a mesma pessoa que vai estar fazendo uma picanha, por exemplo, e ela for fazer um vegetal, os tempos são totalmente diferentes. Então, se ela estiver ali operando a coisa sozinha, ela vai ter que tomar muito cuidado para isso não descambar. Legal. E até se ela estiver fazendo 3 vegetais e mais a picanha, já são 4 pontos diferentes, né? Sim, sim. Então o que acontece? É claro que é possível quando um cozinheiro está na cozinha e ele está cozinhando sozinho, ele consegue isso. Mas ali, geralmente, o que a gente está falando é quando você está numa brasa, é para fazer uma refeição para várias pessoas. Então, a quantidade de comida que você está manipulando é maior. Então, você tem que prestar mais atenção. Claro que você consegue isso com treino, né? Também é treino. Então, um dia
A abobrinha vai passar um pouquinho, talvez, um dia ela vai ficar um pouquinho antes, mas você vai aprendendo. Mas eu acho que é mais difícil, né, para a pessoa, para o assador hoje em dia, ainda controlar isso, né? Eu acho que é uma pessoa que está fazendo um trabalho bem bacana com isso daí, mas assim, sempre ele está com seus ajudantes. É o Marcos Nive, aqui um gaúcho, que tem vários restaurantes aqui em São Paulo, tem o Parador Rampel lá no sul, que ele faz uma montagem de churrasqueira hoje que também privilegia os vegetais, né? Mas aí ele tem mais pessoas trabalhando com ele e ele consegue fazer isso muito bem. Mas assim, não é uma coisa fácil. Então por isso que eu te disse que não tem tantos profissionais fazendo isso. Bacana. E esse mercado, no geral, da brasa, tanto dos legumes, das frutas, das carnes, você acha que ainda tem muito espaço para crescer no Brasil? Tem, porque a gente, por exemplo, você pegar um produto como o machi, pouca gente consome um machixe no Brasil. A hora que você coloca na brasa, que é aquela coisa potencializada pelo sabor, você fala, meu, que maluquice é essa, né? Quando você coloca debaixo da terra, naquela técnica de enterrar, que é muito usada pelos índios, pelos ancestrais, pelos povos gaúchos, de enterrar alguns alimentos. Você pega uma batata ou uma beterraba que ficou ali enterrada, o sabor é totalmente diferente. E essa técnica você não vê muito ainda nessas grandes churrascadas que acontecem principalmente em São Paulo, que os arredores de São Paulo, eu não vejo muita gente usando isso não. Quando você vai para o sul, você encontra um pouco mais isso, né? E o sabor é incrível, né? Até pessoas que eu conheço que não gostam muito de beterraba, a hora que come a beterraba preparada dessa maneira, fala, nossa, que coisa fantástica isso, que sabor, que coisa. Não, tem possibilidades mil ainda. O trabalho de cogumelos, hoje em dia aqui tem o pessoal do governo de São Paulo apoia muito os produtores de cogumelo, faz um trabalho fantástico nessa área. E, pô, você pegar cogumelo, colocar na brasa, cara, é uma coisa fantástica, né? E você tem variedades mil. Claro que cada um vai ter que ser feito de um jeito, com um tempero especial, alguns até no papelote ali, mas eu já fiz algumas coisas com cogumelo na brasa e as possibilidades são muito grandes e você não vê muita gente fazendo ainda. Acho que o futuro vai por aí, as pessoas vão cada vez mais colocar esses produtos na brasa que hoje não tem tantos profissionais usando. Maravilha. E você falou dos eventos, das churrascadas que tem, já estão populares, já estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Como que você acha que vão ser os eventos nesse momento pós-pandemia? O que você imagina desse mercado? Quando essa crise começou, eu fui ler um pouquinho do que aconteceu nas outras ocasiões, né? Então, quando a gente teve a gripe espanhola, a peste negra, tal, o que aconteceu foi que no momento todo mundo mesmo se recolheu, foram cuidar ali para tentar que a coisa não se espalhasse mais, mas na volta, cara, foi uma grande euforia. Então eu imagino assim que a hora que descobrirem a vacina, que as pessoas estiverem mais seguras, vai todo mundo voltar com força para querer festejar, abraçar, encontrar os amigos, encontrar as famílias. Nesse momento, assim, eu não acho que vai ter grandes mudanças, não, até porque eu acho que não vão ter os eventos por enquanto, né? Mesmo a gente da Prazeres que faz aqui o evento em São Paulo, a gente não vai fazer esse ano. A gente já decidiu aqui que a gente vai fazer só ele virtualmente mesmo e vamos voltar o ano que vem. Com força, porque não dá para você prometer segurança para as pessoas em ambientes que tiverem 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Pra você ter ideia, o nosso ano passado bateu a casa dos 80 mil visitantes ali nos 4 dias. Então eu não tenho como garantir a segurança dessas pessoas, então a gente acha melhor não fazer, respeitar, e eu acho que o pessoal da carne vai fazer a mesma coisa. Esse ano não vejo chance de ter grandes eventos. E eu acho que aí quando voltar o modelo vai basicamente ser o mesmo, talvez com menos pessoas no começo, mas depois que tiver a vacina, eu acho que volta tudo como era antes. Legal. Eu ia te perguntar sobre o evento mesmo, né? Desde 2018, você tem o Mesa São Paulo, que é o maior fórum de gastronomia da América Latina, e tem um espaço dedicado à brasa, ao churrasco, que é o Brasa na Mesa, né? Então, a edição desse ano não está confirmada presencialmente, não vai acontecer presencialmente, vai ser virtual. Como é que vai ser?
Estou te falando em primeira mão isso, você é o primeiro aí a estar sabendo, vai ser virtual, a gente vai fazer Opa, o Brasa legal. na Mesa virtual também, estamos começando a convidar os assadores, estamos desenhando um modelo que é para ser bacana. O que o nosso evento sempre se difere dos outros? A gente é muita coisa de educação, é muita coisa de cultura, né? A gente quer ensinar, a gente pede para os participantes assim, que eles têm que ensinar alguma coisa, eles vão ensinar uma técnica, uma receita, uma história, né? É diferente dos outros eventos que são muito bacanas, mas que não tem esse lado de formação, de educação que a gente tem. Então, a gente está desenhando um evento virtual que vai ser um dia de muita técnica, no outro dia vai ser a aula prática, né? As pessoas vendo os assadores fazendo, e depois ainda uma coisa para tirar dúvidas de quem ficar com alguma dúvida sobre o que foi ensinado e tudo. Vai ser bacana do mesmo jeito não, né? Porque acho que nada substitui o presencial, de você poder provar, de você poder degustar, tá ali com aquelas pessoas, com os profissionais que você admira. Mas vai ser legal, acho que daqui a pouco a gente vai estar soltando isso, explicando direitinho como vai funcionar. Mas, assim, o físico esse ano, infelizmente, a gente não vai fazer e torcer para que o ano que vem que as coisas voltem ao normal e todo mundo possa estar junto de novo. Sim. Ah, mas que legal, cara. Parece um formato bem interessante. E é mais voltado para um público mais profissional, alguém que já trabalha com isso, ou é para um público em geral, essas aulas, essas técnicas que vão ser ensinadas, enfim. Então, a gente vai fazer uma mescla, né? Porque a gente sempre faz, assim, na cabeça, para quem quer aprender, para quem está começando, teoricamente. Mas no final, os nomes que você reúne, né? Os temas que você desenvolve, o profissional quer assistir também, né? Assim acontece nos nossos eventos presenciais. Você traz lá um nome que sempre teve com a gente aí em todos esses anos, que é o Alex Atala. E o Alex Atala, quando ele vai dar aula dele, ele dá uma aula desde o estudante de gastronomia até o profissional mais tarimbado vai estar lá para ouvir ele. Quando você traz um André Saburoca, um especialista em atum lá de Recife, lá do restaurante Quina do Futuro, que é um profissional fantástico. Quando a gente traz o Saburó para São Paulo, a aula dele lota também, estão lá os alunos e até velhos sushimens, para ver o que o Saburó está fazendo de novo, como que ele está preparando aquele atum, ou melhor ainda, como ele está ajudando no processo de sustentabilidade desse peixe, o que ele está fazendo para que esse peixe não desapareça. Então, esses caras sempre têm muita coisa para falar e aí acaba atingindo todo mundo. Você parte do princípio que você vai falar com o público talvez mais leigo, mas os profissionais que estão na área vão lá e vão aprender também. Boa. E aí, quando vocês decidiram ter o Brasa na mesa, dentro do Mesa São Paulo, foi uma decisão para incluir esse mercado que vocês viam em franca ascensão nesse evento também? Era para incluir o mercado e o público? Sim, porque a gente vai acompanhando. Se você pegar a história da Prazeres, quando eu fiz o projeto, logo de cara eu fiz um caderno de vinho, que ninguém tinha isso no Brasil ainda. Eu falei, não, o vinho tem uma importância hoje e vai ter ainda mais no futuro. E isso foi fato. É fato, hoje em dia você vê que as pessoas querem saber e querem tomar vinho. Depois eu vi o crescimento do mercado da cerveja artesanal. Então a gente criou uma seção, eu estou falando isso de 15 anos atrás, a gente criou o Mundo de Espuma, que fala da cerveja artesanal. Recentemente, eu inaugurei uma coluna de azeite. Você vê o crescendo do azeite no Brasil, que o Brasil está se tornando um grande produtor, né, de azeite, mas as pessoas querem consumir, querem saber o tipo para fritar, o tipo para cozinhar, o tipo para finalizar um prato. E aí a gente tinha visto isso com a Brasa também, que era uma coisa que estava crescendo, que estava evoluindo, que os profissionais estavam se especializando cada vez mais, estava cada vez mais com qualidade, surgindo gente de todos os níveis, né, desde os mais tarimbados, quem estava começando, e um monte de mulher. A gente falou, bom, a gente tem que dar uma força para isso, tem que mostrar isso e valorizar. E foi isso que a gente fez, e foi um baita sucesso. Já vieram para cá o Malman, já veio o Cecchini, grandes nomes que passam por ali, e assim, hoje em dia
as pessoas pedem para participar, tá? Não tenho nem mais que fazer aquele convite e defender a presença. Eles falam, pô, eu quero participar do Brasa, eu quero participar do ao vivo, do Tendências, enfim. As pessoas querem estar junto. Isso é muito bacana. Legal. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a seleção dessas pessoas? São pessoas que estão desenvolvendo um trabalho diferenciado ou pessoas que você já acompanhava o trabalho e admira e sabe da qualidade? Como é que é essa curadoria? Ah, cara, tem de tudo. Tem de tudo. Tem os nomes que a gente fica observando, né? Os nomes que já são consagrados, a gente tenta trazer para perto da gente. Tem aqueles nomes que estão surgindo e já estão fazendo alguma coisa diferente. Tem o amigo que indica, né? Então a gente tem muito isso. Um chefe fala: olha, cara, fica de olho em fulano que está fazendo um grande trabalho. E as pessoas que nos procuram também. Eu falo sempre: quem nos procura tem que defender o seu trabalho. Falou: olha, eu estou fazendo uma coisa diferente que ninguém faz, que é isso e aquilo, e também essa pessoa tem uma chance de mostrar o seu trabalho. Hoje em dia, com as redes sociais, tudo fica muito mais fácil você acompanhar. Então, tem os meninos lá, o Marcelaio e o Luiz Fiore, lá de Goiânia, por exemplo, que eu descobri eles assim. Né, já tinham me falado deles, eu fui acompanhando ali, vendo o que eles estavam fazendo, e o ano passado eu trouxe os dois aqui para São Paulo. Funciona dessa maneira, então é muita indicação também. Às vezes as pessoas viajam, você tem algum chefe ou amigo que viaja para alguma determinada região do Brasil e fala: ó, fulano está fazendo um trabalho legal. O ano passado eu fui num evento aqui no interior de São Paulo e conheci o pessoal lá do Pará, um pessoal de Belém que está fazendo uma coisa joia. Então você vai descobrindo isso. Outro dia me falaram de um cara do Piauí, né? Então é um trabalho de muitas frentes. É indicação, é acompanhamento, quem já chegou lá, que já está com o nome, que as pessoas querem também esses nomes. E quem está começando, a gente fica observando. Às vezes eu falo para a pessoa, falo: ó, ainda não é o seu momento esse ano, mas continua nessa linha e o ano que vem você está aqui comigo. Então isso já aconteceu várias vezes, as pessoas ficam agradecidas, né? Porque eu procuro sempre ser muito honesto e sincero com elas. Porque às vezes tem um cara que está começando agora e ele vir para um evento de São Paulo, por exemplo, que tem um tamanho monstro, não é o momento dele ainda. Às vezes ele pode até queimar o seu filme, vir para uma plateia que vai ser um pouco mais exigente, né? Então, você tem que ter esse bom senso de mesclar os novos nomes, mesclar quem já é mais consagrado com quem está começando, mesclar técnica, mesclar o tipo de aula, enfim, é uma série de fatores. Não, mas legal. E aí a gente tem muita gente. Enfim, o churrasco tá espalhado pelo Brasil, todo mundo tá fazendo e todo mundo sabe de alguma maneira fazer o seu churrasco e muita gente querendo entrar nesse mercado. Você acha que o mais importante é estudar, se especializar ou garantir um Instagram bombado ali para chamar a atenção de um Brasa na Mesa, por exemplo? Ah, né, mas só o Instagram bombado não garante nada, viu? Você tem que estudar, desenvolver técnica, aprender, porque só o Instagram não garante nada, sabe? Eu vejo muita gente que a gente acompanha, como começou lá atrás. Você pega o Bocabelo, eu acompanho o Bocabelo desde que ele começou, eu acompanho o Mário Portela desde que ele começou, sabe? As pessoas veem o Mário Portela hoje, mas lá atrás, você entendeu? Ele vinha aprender, ele vinha ver como era, ele vinha no Mesa Tendências olhar, escutar, não surgiu do nada. Então, as pessoas têm que ver isso. Hoje, só um Instagram bombado, é só você, enfim, frequentar alguns lugares, fazer boas fotos, você consegue isso. Não, o meu conselho é para as pessoas: estudem, aprendam, testem, errem, façam de novo e vão aprendendo. É isso, ninguém se garante só por rede social bonitinha, não, viu? Inclusive, tem várias pessoas que vêm com esse papo para cima de mim: olha quantos seguidores, não sei o quê, e são ignorados solenemente, sabe? Você tem que saber uma história da pessoa. Você pega um Debete, por exemplo, vai ver a história que a família teve açougue, trabalhou com carne a vida inteira, sabe? Não caiu de paraquedas, né? Então, é isso, não adianta, sabe? Eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas: estudem, aprendam, desenvolvam a sua técnica, a sua característica, o seu modelo, e se você achar que está fazendo um bom trabalho, é isso, acredita e vai em frente. Boa. E você aprende alguma coisa com esses chefes, com essa galera que está sempre ao seu redor? Você
Pega alguma coisa ali e leva para casa, para os churrascos da família? Puta, eu aprendo todo dia, cara. Eu tô fazendo, pra você ter ideia, o Bocabelo aqui, eu tô fazendo o curso dele. São 10 aulas aqui, eu tô fazendo todas as aulas. Eu tô na terceira aula já e aprendi um monte de coisa. E é o que eu te falo, quando você conversa com as pessoas têm que. Eu queria que essa pandemia, que as pessoas pelo menos aprendessem isso. Nada troca o aprendizado de você conversar com as pessoas, sabe? Se você conversar com uma pessoa que planta maçã, sabe, você vai aprender muita coisa. Que eu não conhecia todo o processo da maçã, eu fui numa fábrica de maçã, sabe, é uma coisa maluca. Não sei se as pessoas sabem, a maçã tem uma colheita por ano. Nos países. Então tem uma vez por ano na Argentina, uma vez por ano no Brasil, e depois essas maçãs vão para câmeras frias sem atmosfera e elas ficam conservadas lá durante o ano inteiro. E conforme a venda, elas vão indo para o mercado. É uma coisa maluca. Ninguém imagina isso. Todo mundo acha que maçã dá o ano inteiro, né, que você encontra maçã para comprar o ano inteiro, e que isso é porque a safra é o ano inteiro. E não é. Tem uma safra uma vez por ano, e essa maçã fica numas câmeras frias fantásticas, sem oxigênio, para conservar a fruta. Então, você só aprende isso se você vai lá, se você conversa. Você só vai aprender uma técnica do Malman se você for falar com ele, conversar com ele tiver paciência para te ensinar, para te mostrar, ou com você, ou com o Boca, ou com qualquer um. Então, assim, as pessoas têm que aprender, têm que estudar. Tem que estudar, tem que ler e tem que ir atrás de quem conhece. Quando eu quero saber alguma coisa de um assunto, eu vou atrás para saber. Eu vou entrevistar a pessoa. Tem que aprender, sabe? Esse é o caminho. Não adianta que você não vai cair, não vai ganhar nada de mão beijada. Não pensem que dá para enganar as pessoas, tá? Não dá. Você pode fazer isso um tempo, mas depois você vai ter que mostrar o seu talento. Boa. Poxa, legal demais. E legal você falar isso, porque o intuito do podcast, do nosso podcast, é muito isso. É esse bate-papo que, teoricamente, é muito despretensioso, mas eu acho isso também. Alguma coisa você está ganhando, você está tirando nessa troca do papo, e as pessoas que podem nos ouvir vão ganhar alguma coisa também. Enfim, nem que seja isso, um conselho, uma ideia, uma coisa que fica na sua cabeça, e de repente nem é o que você está esperando. Ah, nesse momento eu estou estudando American Barbecue e eu quero saber técnicas de defumação. De repente o cara escuta isso que você falou agora da maçã e, sei lá, fica na cabeça dele. Algum outro momento pode ser interessante, pode ser útil ou não também. Acho que tudo é válido nesse momento, né, cara? É o que eu te falo, você consegue até enganar a pessoa por algum momento. Sabe, eu já fui também, passei por isso de chefe me vender uma coisa e não é aquilo. Só que eu te falo, ele consegue isso uma vez, a segunda vez ele já não consegue. E aí, nem se ele estiver fazendo um bom trabalho, ele vai conseguir limpar aquela burrada que ele fez, né? Se eu te enganar uma vez, a hora que eu for falar com você de novo, você fala, pô, você me enganou uma vez, né? Será que eu vou cair nessa de novo? Aí você já fica com o pé atrás e o cara perdeu a chance dele. Então, é isso, as pessoas conseguem enganar uma vez, não conseguem enganar duas, a mesma pessoa. Pode conseguir me enganar uma vez, enganar você outra, só que aí a fama dele já vai aumentando. Ó, aquele cara, cuidado com ele, né? Então, outro dia eu estava falando com o Boca mencionou uma tal pessoa, falou, cuidado com essa pessoa. Ontem eu estava conversando com o meu representante em Belo Horizonte, ele falou a mesma coisa. Então, eu já sei que essa pessoa tem duas opiniões negativas sobre ela, né? É claro que eu vou querer ter a minha, então eu vou atrás de mais informação e vou formar, mas ela já tem duas pessoas que são do meu círculo, que são pessoas que eu confio, que já falaram, ó, fica atento, né? Então, é muito isso. As pessoas que estão nos ouvindo têm que, assim, ninguém consegue enganar ninguém o tempo todo. Você consegue enganar um período, tá? Uma vez, duas vezes, mas depois, se você não for bom, se você não aprender, se você não estudar, não vai te levar a lugar nenhum. Por isso que eu sempre prego que os nossos eventos, a gente tem muito essa coisa da formação, sabe? Em geral, os nossos eventos são feitos em universidades, em faculdades, justamente por conta desse viés que a gente tem. Que nem eu sempre falava com os meninos da churrascada. Eu acho a churrascada, para mim, um evento fantástico, perfeito, e eu nunca vou fazer um evento igual a churrascada. Qual a diferença da churrascada e no brasa? A churrascada é um evento que você vai, você come, você bebe, você se diverte, tem show. A diferença da Prazeres para esses outros eventos é que a Prazeres sempre tem um viés de ensinar, um viés de educar, um viés de informar as pessoas. A gente sempre procura esse lado educacional junto. Maravilhoso. Cara, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos, ou nem tanto.
Escrever sobre gastronomia é fácil? É só comer e falar o que achou? Não, nunca é fácil. Escrever é muito difícil. Por isso que eu falo, você tem que saber do que você vai escrever, sabe? Para eu falar que o seu churrasco é melhor que o do outro, eu preciso conhecer os dois e saber por que que o seu é melhor. No que o seu é melhor que o dele? Na qualidade do produto, na técnica de cozimento, no preparo, eu tenho que saber isso. Então, escrever é muito difícil sobre qualquer assunto. Porque não é opinião pessoal, o cara que tá escrevendo gostou ou não, né? Não, não pode ser só isso. É muito rasteiro, né? Muito, sabe? Não tem profundidade um comentário. Você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que ter comido no Fazano para saber se o Fazano realmente é melhor que o restaurante da esquina. O Fazano tem nome, é luxuoso. Qual que é a diferença? Se você não conhecer os dois, fica difícil. Então, eu vejo muita gente falando: a pizza no Brasil é diferente da de Nápoles. Tá bom. Quantas pessoas comeram a pizza de Nápoles? Você tem que comer a de Nápoles para você poder emitir esse comentário. Senão fica difícil. Não... Então, por isso que eu sempre prego a coisa do viajar e estudar. Se você fizer isso, se você conversar com as pessoas certas, você vai poder opinar dessa maneira. Boa. E aí, vou te fazer a nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que que o fogo significa pra você, Ricardo? O fogo significa a união das pessoas em torno da mesa, né? Dificilmente você vai acender um fogo para comer alguma coisa sozinho, né? O fogo é uma coisa de harmonia, uma coisa de reunião, né? Eu sempre brinco com isso, assim, eu gosto dessa coisa do compartilhar. Então, ao longo desses 30 anos que eu estudo vinho, eu tive a chance de abrir alguns vinhos bacanas com alguns amigos, e os caras falam: porra, mas que legal você abrindo esse vinho comigo. Pô, mas é isso que é o bacana, é o compartilhar, né? Você não pode guardar algumas coisas só para você, né? Você tem que criar as histórias. Então, a hora que eu abro um vinho bacana com você, você talvez daqui a alguns anos você fala: pô, tomei aquele vinho com o Ricardo Castilho. Então, isso é uma coisa que vai ficar na sua memória e que um dia você vai retribuir com alguém. E com o fogo é a mesma coisa. A hora que você acende o fogo é para compartilhar amizade, amor, enfim, o alimento, né? Você não vai nunca fazer isso sozinho. Perfeito. Tem alguma dica, um truque, uma receitinha pra passar pra galera que tá nos ouvindo agora? Então, a receitinha até comentei ela em outro momento aí, que eu sempre faço um espaguete. Enquanto está cozinhando o espaguete, eu sempre dou só uma puxadinha numa abobrinha ou num tomatinho cereja com um pouquinho de azeite ali, uma erva que tiver fácil, um manjericão, alguma coisa. Jogo essa massa dentro disso, depois termino com mussarela de búfala, aquelas bolinhas. Puta, fica fantástico. É um prato fácil, um prato gostoso e um prato que une a família toda, porque um pacotinho de macarrão você come aí 5, 6 pessoas, né? Então é uma receitinha fácil que agrada bastante. Legal. E tem alguma coisa pra indicar, Ricardo, pro pessoal assistir, ler, visitar? Eu gosto de ler muita coisa, né? Eu acho que assim, para quem gosta de cozinhar, seja qual for a área, tem que ler um livro que eu acho que é obrigatório, que é a História da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo. Acho que é um dos nossos grandes autores, e ele ali faz um passeio pela nossa história, ensina e explica muita coisa. Eu acho que esse livro é obrigatório para quem quer entrar nessa área da gastronomia, da culinária, é uma leitura importantíssima. Perfeito. E ler a Prazeres da Mesa também, por favor, né? Não, claro, isso é fundamental, né? Tem que nos ajudar a atravessar esse momento difícil aí também. Quem puder ler a prazeres, a gente tem uma versão digital agora que está no aplicativo Zinio, e está com um preço super bacana lá. Vai nos ajudar e acho que vai aprender bastante coisa também. Maravilha. Ricardo, quem quiser te achar prazeres nas redes sociais, os eventos, saber dos próximos eventos, por onde procura? Putz, a gente está em tudo, no Instagram é @prazeres da mesa ou @rcastilho. Temos no Facebook, eu tenho a minha página, tem a da Prazeres da Mesa também. Estamos no site, o nosso site tem informações que são atualizadas diariamente, também é bacana, o www.prazeresdamesa.com.br. Tem um canal de vídeo no YouTube que chama Mesa Hub, lá tem vídeo de tudo quanto é coisa. E é isso. Acho que as pessoas acham a gente facilmente. Legal, acho que dá para ficar esperto e ver o que vai pintar nesse evento no fim de 2020, que vai ser um formato novo, né? Sim, a gente vai colocar no ar rapidamente. Acho que a semana que vem já vão estar lá as informações, as pessoas vão poder acessar, vão poder ver.
E acho que vão gostar. Acho que a gente está se adequando a esse novo momento, levando esse carinho um pouco para dentro da casa das pessoas, né? Todo mundo está precisando de um pouco de carinho, e acho que a gente fez mais de 110 lives aí durante esse período, e todas as lives a gente procurou que os chefes fizessem coisas práticas, receitas simples, com produtos que as pessoas tivessem nas suas casas, e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, e com o evento vai ser a mesma coisa, vai ser levar carinho e conforto para quem estiver nos assistindo. Maravilhoso. Nós estamos no Instagram, no @efogopod. O meu Instagram é @rodrigopeters_, e o nosso e-mail é o efogopodcast@gmail.com. Dá aquela força, manda o link para os amigos, fala para todo mundo escutar, passa no grupo de WhatsApp, fala que o papo tá bom. Ricardo, muito obrigado pelo papo, cara. Tenho certeza que a galera gostou muito. Obrigado, Rodrigo. Um forte abraço. Foi um prazer conversar com vocês aqui. É sempre muito gostoso falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente faz. E o Rodrigo foi super bacana e espero que as nossas audiências continuem aumentando. Fechado. Obrigadão mais uma vez, Ricardo, e para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.